Bom dia, irmãos. Sempre é bom esse encontro de ceia, por várias razões, né? Mas eu gosto demais do batismo e isso sempre me traz alegria. Outra alegria é ver tantos irmãos juntos e compartilhando do pão, desse alimento vivo que temos recebido do Senhor. E eu queria falar sobre um partir do pão, mas não aquele que normalmente nós olhamos na ceia lá em João 13 a 17 ou algum dos outros evangelhos, e nem mesmo o texto que Paulo, que é muito usado, né, lá de 1 Coríntios 11, que Paulo fala da ceia. Eu queria falar sobre outro partir do pão. Queria que os irmãos me acompanhassem numa leitura, vai ser um pouquinho mais longa, está em Lucas 24, a partir do versículo 13. Quem puder acompanhar na sua Bíblia. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Presta atenção nesse versículo agora. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse texto é um texto muito lindo, né, que fala do momento seguinte, a ressurreição de Jesus. Mas esses 2 caminhantes aqui, 2 discípulos, seguidores de Jesus, não estavam muito contentes naquele momento. E por isso, quando eu olho esse texto, me vêm algumas dúvidas, algumas perguntas. Por exemplo, quem eram esses 2? Por que eles não reconheceram Jesus? Era o mesmo, estava ali. Qual o contexto dessa conversa? Por que Jesus escolheu aqueles 2? Vocês percebem que Jesus não tinha aparecido para ninguém ainda. Na verdade, em secreto apareceu para o Pedro, né? Mas nesse momento ninguém tinha visto Jesus ainda. E por fim, a pergunta que mais nos interessa: o que essa história nos ensina e nos fala hoje? Quem eram eles, né? Bom, a gente sabe que não eram dos 12, mas eles estavam muito próximos.
Talvez fossem daquele grupo dos 70 que foram enviados para pregar, ou alguém que acompanhava o Senhor mesmo não sendo dos 12, né? O fato é que eles estavam lá quando Jesus foi crucificado, permaneceram em Jerusalém aqueles dias, ouviram as mulheres dizer que tinham ido ao sepulcro, ou seja, eles eram muito próximos. E depois que Jesus se revelou a eles, ou que eles perceberam que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém para contar aos discípulos. Então, eram alguém muito próximo do Senhor. Por isso fica ainda mais estranho que eles não tenham reconhecido Jesus, porque conheciam Ele. Mais tarde a gente vai voltar para esse ponto. Outra pergunta, por que Jesus aparece especificamente para eles, e não para os 12 primeiro, ou para outras pessoas? Eu creio que eles são representativos de todo o povo de Israel, pelo menos aqueles que acompanhavam o Senhor e aguardavam que fosse Ele o Messias, que iria libertar Israel. Mas estavam desanimados com a sua morte. Nesse sentido, eles representavam todo o povo. E tem um detalhe, que não é tão detalhe assim, que reforça essa hipótese, né, de que eles representavam todo o povo, que era o lugar onde eles moravam, a cidade ou a vila de Emaús. O que Emaús diz para nós, né? A gente nem sabe onde é que era Emaús. Era uma vila pequena, a oeste de Jerusalém, a uns 11 quilômetros de distância, segundo o texto bíblico. Hoje a arqueologia coloca ela um pouquinho mais longe, mas vamos ficar com o que diz a Bíblia, né? Mas há um fato lá que ocorreu nessa região, nessa cidade, bastante importante para a história de Israel como nação, e que é lembrado até hoje, e que deu origem a uma das festas mais importantes de Israel até hoje, que é a festa do Hanukkah. Falei certo, Eliel? É isso, né? Cadê o Eliel? Está por aí. Ele é o meu consultor para assuntos de Terra Santa, né? Eu fui conferir com ele. Mas até hoje é comemorada essa festa. Por quê? Qual a importância disso? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história. E eu preparei uma lâmina só para facilitar, para a gente lembrar. Eu sei que vocês sabem bem, mas vamos lembrar da visão de Daniel, na verdade o sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, que aparece a sequência daqueles impérios. O que eu queria ressaltar aqui? A partir do ano 605, quando Nabucodonosor entra em Israel e leva o primeiro lote, né, de israelenses para a Babilônia, depois ele vai levar mais gente. Mas desse ano, 605 a.C., até o ano de 1948, já agora no século XX, todo esse tempo, mais de 2.500 anos, Israel nunca foi, de forma plena, uma nação soberana. Eu não sei se vocês tinham se dado conta disso. O que é uma nação soberana, né? Tem um território, tem um povo permanente que mora lá. Isso muitas vezes Israel tinha. Identidade genética e cultural também tinha. Mas não tinha um elemento que é essencial para uma nação soberana, que é a autodeterminação, ou seja, um governo que decide as políticas internas e externas do país. Isso não tinha durante todo esse período. Vivia sempre subjugado, mais ou menos, a algum outro povo. E não tinha um exército que possa dar respaldo à soberania da nação. Eu não sei se vocês viram agora, há poucos dias atrás, um representante da IDF, né, que é as Forças de Defesa de Israel, dando entrevista para uma televisão aqui do Brasil, me chamou a atenção num ponto que ele falou. Ele mencionou que durante o Holocausto, uma das coisas que mais angustiava aqueles que estavam presos lá, e além de toda a barbárie que viram, é que eles não tinham um exército que pudesse libertá-los daquela situação. Então, vê como isso é importante. Durante todo esse tempo, Israel viveu assim como uma nação que não era soberana, exceto por um curto período de tempo. E aí é que entra Emaús. Os dois primeiros impérios, Império Babilônico e Império Medo-Persa, são citados na Bíblia, são mencionados algumas coisas. Vocês vão ver Esdras, Neemias, os profetas, os maiores, os menores. E várias vezes a gente vê o que aconteceu com Israel e com esses impérios naquele momento. O livro de Malaquias termina dentro do período do Império Medo-Persa. Quando nós vamos para Mateus, já no Novo Testamento, nós pegamos o Império Romano. Mas entre os dois tem o Império Grego, e esse não é mencionado
nenhum dos fatos ou do período do Império Grego sobre Israel, exceto por um pequeno detalhe, por um ponto específico que é mencionado no livro de Daniel. Uma das profecias mais precisas do livro de Daniel, que está no capítulo 8 e que é mencionado expressamente a Grécia. Não sei se vocês lembram, no capítulo 8 de Daniel, parece que o Senhor dá um zoom, ele já tinha visto aquela imagem, né, a interpretação do sonho do Nabucodonosor, depois Deus deu uma outra forma de enxergar aquilo através dos 4 animais, mas aí o Senhor dá um zoom num momento específico, e Daniel vê um carneiro e um bode lutando, o carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre maior. Eles lutam e o bode vence e o chifre cai, isso está lá em Daniel 8. E o próprio texto diz quem são. Se vocês olharem lá, diz, o carneiro é o Império Medo-Persa, por isso os 2 chifres, isso está em Daniel 8, né? E o bode é a Grécia. E a história vai completar essa profecia, porque a gente sabe que aquele chifre maior do bode era Alexandre o Grande, que rapidamente conquistou o Império Medo-Persa, mas não durou muito, ele morreu logo em seguida. E o seu reino foi dividido entre 4 generais, 4 reinos. Como está lá no Daniel 8, que fala de 4 chifres que saíram no lugar daquele maior. 4 reinos. E diz lá também que de um desses chifres saiu um chifrezinho menor, pequeno, que se levantou contra Israel. E aí há um foco específico naquele detalhe ali. Desses 4 reinos, os 2 que têm maior relação com Israel são o Reino do Sul, os Ptolomaicos, a partir do Egito, governavam Israel. E depois Israel passou a ser governado pelos Seleucidas, Reino do Norte. E havia uma sequência de reis nesse Reino Seleucida que se denominava Antíoco. Antíoco I, II, III, Antíoco IV. E esse Antíoco IV é aquele chifre pequeno. E ele mesmo se achava Deus, né? Ele dizia Deus na terra, por isso que o nome dele era Antíoco Epifânio, Epifania, Deus na terra. Agora, o que isso tem a ver com Israel? Esse homem odiava Israel. Na verdade, ele odiava o Senhor, o Deus de Israel, e a relação que aquele povo tinha com Deus. No ano 168 a.C., ele fez algo abominável para os judeus. Ele levou um altar, o altar de Zeus, e colocou dentro do templo em Jerusalém. Suspendeu o sacrifício, suspendeu todos os rituais do judaísmo, proibiu a circuncisão, proibiu que a Torá fosse lida. Enfim, ele queria acabar com qualquer menção a Deus e a relação com o povo. E isso gerou uma enorme revolta no povo. E começaram a surgir algumas lutas, algumas guerrilhas, algumas forças contra aquele reino Seleucida. No início isso não era muito grande, mas depois começou a tomar corpo, começou a tomar volume. E especialmente através de uma família, que você já deve ter ouvido o nome, que eram chamados de Macabeus. Lembram? Já ouviram falar disso? Os Macabeus foram crescendo em importância, foram vistos pelo povo como alguém que poderia libertar Israel. Até que 3 anos e meio depois que começou essa abominação desoladora, a expressão que está lá em Daniel 8, o exército seleucida resolveu enfrentar de frente os macabeus e foi com toda a sua força no lugar onde eles moravam, que era a cidade de Emaús. E ali houve uma batalha importante, e mesmo que os seleucidas tivessem um número muito maior, os macabeus conseguiram derrotar aquele exército. E naquele momento eles vão para Jerusalém com todo o povo para liberar o templo e de toda aquela abominação que havia lá. E eles fazem isso. Uma série de detalhes nesse momento não vem ao caso, mas esse dia é lembrado em Israel até hoje, é chamado a Festa da Dedicação. Inclusive é citado na Bíblia, o Eliel me lembrou disso, né, meu consultor, me lembrou que é citado nos evangelhos essa festa. É uma data importante e é uma associação de Emaús com o Messias, o Cristo. Por isso, talvez por isso, assim eu creio, Jesus foi falar para aqueles 2, porque eles tinham uma expectativa, que está dito no próprio texto.
Eles esperavam que Jesus fosse o Macabeus 2.0, né? Que fosse aquele que de fato libertaria Israel. Por quê? Porque os Macabeus duraram pouco tempo. Foi por pouco tempo que eles governaram. Na verdade, eles nem governaram no sentido de uma nação soberana, não havia um rei descendente de Davi, eram sacerdotes. Mas por que eles não ficaram muito tempo? Porque faltava as pernas da estátua, faltava o Império Romano. E logo em seguida Roma de novo conquistou aquela área. Tá bem. Agora vamos dar um salto aí de um século, vamos lá para o ano 26, 27, mais ou menos, quando aparece ali em Israel um homem muito estranho. Ele vivia no deserto, se vestia com peles de camelo, comia mel silvestre, João Batista, né? Batizava no Rio Jordão e chamava o povo ao arrependimento, porque está próximo o quê? O reino de Deus. Essa palavra era importante para os judeus. Era isso que eles aguardavam, o reino de Deus, a libertação de Israel de tudo aquilo que impedia de serem realmente o povo livre e soberano, sujeito apenas ao Senhor. João Batista está lá batizando e num daqueles dias aparece outro homem diferente, mas não era diferente por fora, esse era diferente por dentro. E João percebe, ele vê que é Jesus, ele sabe quem é, ele sabe que é o Messias, ele sabe que é o Cristo. E ele diz: eu não sou digno nem de tirar as sandálias, ele vem para ser batizado por mim. Mas Jesus convence João, porque era isso que o Pai queria que acontecesse. Depois a gente sabe, se ouve aquela voz dizendo: esse é o meu filho amado. E João chama no outro dia os seus discípulos e diz: vocês viram aquele homem? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sigam ele, porque ele vai crescer e eu vou diminuir. E André saiu correndo, chamou Pedro. Achamos o Messias. Depois o Senhor passa e convida eles para seguirem o Senhor e mais os outros 12, né? E assim Jesus vai crescendo no seu ministério, vai começando a ser conhecido. Ele transforma água em vinho, ele cura o cego, o surdo, ele liberta os que estão endemoniados, ele ressuscita pessoas, e ele vai se tornando conhecido e as pessoas vão atrás dele. Não só pelo que ele faz, mas pelo que ele prega, porque ele pregava como quem tem autoridade, coisa que os religiosos da época já não tinham mais. E o povo começa a seguir a Jesus. Já não são mais 12, não são mais 70, são milhares para ouvir o Senhor. E esses milhares não têm pão, aí Jesus multiplica o pão e a fama dele só cresce. E vai crescendo, até que 3 anos e meio depois, e vocês percebem a semelhança, né? Jesus mais uma vez, obrigado, João. Pode deixar aí. Mais uma vez, agora o Senhor chega nas portas de Jerusalém. E ele chega, não de qualquer forma, ele chega montado num jumentinho, que era aquilo que as profecias falavam de como o Messias entraria em Jerusalém. E aí o povo vai então... Obrigado, Samir. O povo vai então à loucura, né? E no bom sentido. É muita bênção. Obrigado, Samir. Pois é. Valeu. Essa é a família, né? Coisa boa. Mas Jesus entra em Jerusalém e o povo joga as roupas, joga as palmas, né? A gente canta mantos e palmas, né? A gente lembra esse dia da entrada de Jesus. Qual era o clima ali? Macabeus 2.0. É o Messias que vai livrar Israel de toda essa confusão que os romanos, e já há tantos séculos naquela situação ali. Mal sabiam eles que tinha mais outro tanto para frente, né? Mas é assim que Jesus chega. E alguns dias depois, na Páscoa, na noite anterior à crucificação, Jesus chama os discípulos e fala de novo tudo o que ia acontecer e tudo mais. Mas durante aquela trajetória do Senhor, naqueles 3 anos e meio, em que o povo foi crendo que Jesus realmente poderia ser o Messias, aquele que era esperado pelo povo, tinha algumas coisas que não fechavam muito bem com esse conceito de Messias que eles tinham. Por exemplo, Jesus diz assim: aprendei de mim que sou
manso e humilde. Vocês imaginam um conquistador manso e humilde? Pior, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês imaginam Judas Macabeus dizendo isso? Não, né? A espada estava firme na mão. Isso não fechava com o conceito de Messias que eles tinham. João 12, Jesus diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele falou isso logo depois que ele falou do grão de trigo, né? Se caindo na terra não morrer. Então isso não fechava com a ideia de Messias que eles tinham. Uma vez Jesus estava caminhando perto de Cesareia de Filipe com os discípulos e perguntou: quem que o povo diz que eu sou? E eles foram dizendo: Elias, os profetas e tal. Aí Jesus faz a pergunta importante, ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, por revelação do Pai, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perfeito. E Jesus disse: isso mesmo, Pedro, ninguém te soprou isso no ouvido, foi o Pai que te revelou. Aí o Senhor começa a falar do quê? Da cruz, porque na mente do Senhor e no plano de Deus, aquilo estava totalmente ligado ao fato dele ser o libertador, não dos romanos, do pecado e de tudo mais. Mas o Pedro não entendia aquilo como todos os outros judeus, né? Aí o Pedro, que já tinha ganho uma medalha, pensou: vou ganhar a segunda medalha do dia. Ele diz: não, Senhor, de jeito nenhum, tem compaixão de ti, isso não vai te acontecer. Você sabe o fim da história, né? Até João Batista duvidou. João foi preso, né? Talvez estava um pouco desanimado, confuso. Será que realmente eu vi certo, né? Ele diz para os seus discípulos: vão lá e perguntem para Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então, havia essa dúvida no povo. Mas o texto que para mim é mais claro, e o Eliel me ajudou a achar esse texto, está lá em João 17, porque menciona exatamente essa festa. João 17 diz assim, Jesus falando, né, para os judeus: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Agora olha só, 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam: não, esse modo de falar não é do endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vocês veem a dúvida que havia no povo? Agora olha o 22. Celebrava-se em Jerusalém o quê? Festa da dedicação. Era inverno, sim, porque no final do ano lá é inverno, aqui é verão, né? Essa festa até hoje é comemorada no final do ano. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram. Olha só a pergunta que eles fazem: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Vocês percebem o conflito na mente dos judeus? O que eles viam fechava com todas as profecias acerca do Messias. Mas o que Jesus falava, no que diz respeito à cruz, à morte, não fechava. Por isso a confusão. Porque a expectativa deles era de um Cristo que tratasse com as coisas terrenas. Por isso a cruz e Cristo, como eles esperavam, eram incompatíveis. E eles tinham essa confusão. Na noite da Páscoa, em que Jesus partiu o pão e instituiu a ceia como a gente conhece hoje, mais uma vez o Senhor falou de novo da sua morte, falou da cruz, falou da ressurreição, falou que Ele voltaria para buscar, falou que nós iríamos para a casa do Pai, mas nada disso, eu creio, os discípulos guardaram naquele momento. Parece que entrar por um ouvido e sair por outro, né? Eles estavam tão absorvidos com a ideia de libertação de Israel e Jesus conquistar o reino, que eu acho que eles nem se deram conta do que Jesus falou. Tanto é assim que Jesus terminou de falar e Pedro pegou 2 espadas, está lá no Evangelho de Lucas, né? E dizendo: eu vou te proteger, como que diz assim, a outra é para ti, esses outros aí não sei, mas eu vou cuidar de ti. E ele fez, levou a espada escondidinho, chegou lá, cortou a orelha do guarda, né, quando Jesus foi preso no Getsêmani, mas logo depois negou a Jesus e todos se escandalizaram, fugiram e tudo mais, como a gente conhece. Mas, naquele momento, Jesus deixou algo que seria importante para eles depois. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo.
tomou o cálice, esse é o meu sangue. Porque o pão e o cálice colocam a cruz e a morte na trajetória certinha do Messias, mesmo que eles não compreendessem. No dia seguinte, Jesus foi crucificado, e eu imagino que eles saíram de lá desanimados, foram para algum lugar, né? O texto que nós lemos no início mostra isso, que até aqueles dois, eu acho que estavam juntos com eles lá, e eles devem ter dito, pois é, Jesus falou isso, falou lá atrás, falou em tal ocasião, ontem nos disse de novo a mesma coisa, como é que nós não percebemos que ele falou que ele ia morrer? Eles entendiam mentalmente que Jesus havia previsto aquilo, mas eles não conseguiam entender como aquilo se encaixava no plano de Deus, porque faltava uma peça. E é aí que entra o segundo partir do pão em Emaús. Porque naquele momento Jesus vai se revelar como aquele que ressuscitou. Jesus entra na casa daqueles dois em Emaús, mesmo sendo convidado, né? Um convidado nunca toma iniciativa, mas a Bíblia diz que ele tomou o pão e partiu. E nessa hora eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Como que eles viram isso? Para mim é simples. Eles viram as marcas nas mãos. Tanto é assim que depois, quando Jesus aparece para os outros 11, ele diz, olhem aqui as marcas nas minhas mãos. Até os surdos sabem, né? Não é esse o sinal de Libras para Jesus? As marcas nas mãos. Ali eles tiveram certeza que era o mesmo homem que eles tinham ouvido ali atrás, alguns dias atrás, que entrou em Jerusalém, aclamado como filho de Davi, que morreu e eles não entendiam o que tinha acontecido, mas agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. A ressurreição põe as coisas na ordem certa do plano de Deus. Toda a tristeza e frustração se vai. Eles não podiam dormir mais. Mesmo sendo tarde, como está lá no texto bíblico, eles saíram de novo, né? Fizeram uma outra maratona, uma rústica, mais 11 quilômetros até Jerusalém, para contar a novidade. Chegaram lá, os discípulos também já tinham ouvido do Pedro, né? E aí Jesus aparece entre eles e faz a mesma coisa. Sou eu, ressuscitei. Irmãos, decepções e frustrações acontecem quando os nossos olhos estão focados em fatos terrenos e nós não vemos o plano de Deus em Cristo como um projeto para a eternidade. Por isso nós nos frustramos. A cruz não faz sentido se tudo que eu espero do Senhor diz respeito a essa vida. Porque a morte liquida com todas as esperanças que nós temos aqui. Agora, quinta-feira, eu estava vindo para cá de manhã e o trânsito estava totalmente trancado. Eu levei 1h30, um trajeto que eu levo em meia hora, 1h30 para chegar. Depois eu descobri 2 acidentes de carro, 2 motos, 2 mortes. E um dos que morreu, um vizinho da minha filha, rapaz jovem, deixou a esposa e um filhinho pequeno. A morte encerra com planos, com projetos, com tudo que eu tenho de expectativa nessa vida. Por mais que eu fiz o que eu tenho aqui, a morte liquida tudo. Às vezes não é a morte física, mas é o fim de um relacionamento, uma frustração com alguém, uma traição, um projeto que fracassou, que não foi para frente como eu imaginava. E quando vem a frustração, se os meus olhos estão postos nessa terra, vem o desânimo e, por fim, a incredulidade. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Será que Deus não cuidou, não guardou? Será que Deus existe? Mas, quando eu percebo que existe algo além daquilo que parecia ser o fim, a esperança e a certeza da ressurreição, se torna um alimento para essa vida aqui onde nós estamos. É a vida de ressurreição que me alimenta dia a dia, no meio das lutas e às vezes até de derrotas. Se eu consigo enxergar adiante, eu vou adiante. Quando os discípulos viram Jesus ressurreto, tudo o que ele havia dito antes começou a fazer sentido. E depois no Pentecostes, com o Espírito Santo, não só a compreensão do que Jesus havia dito, mas eles experimentaram tudo que Jesus falou. Jesus disse, vocês vão curar, eles curavam. Vocês vão ressuscitar, eles ressuscitavam. Vocês vão pregar o Evangelho, eles iam.
Vocês vão ser perseguidos. Eles foram, mas eu vou estar junto. E ele estava. E foram assim por todo mundo espalhando o Evangelho. Porque agora eles entendiam e viviam no poder da ressurreição. Aí vem a última pergunta que eu fiz no início, né? O que nós aprendemos com essa história? O que ela fala para nós? Às vezes nós nos achegamos a Jesus com esperança e perspectivas terrenas. E eu não estou falando aqui apenas de pecados ou coisas assim, né? Às vezes são coisas lícitas, normais, mas que de certa forma mantêm a minha mente e o meu coração presos a esta vida, com expectativas aqui. Vocês lembram de Jó, né? Jó perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu patrimônio, perdeu saúde, perdeu a dignidade, até os amigos ele perdeu, foram lá para consolar e só acusaram Jó. O que sustentou Jó no meio daquela situação horrível? Lá no capítulo 19, 25, ele dá o segredo, né? Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha só, isso sustentou Jó no meio da dificuldade. Não vai ser diferente conosco. Nós vivemos um tempo em que essa visão precisa ser ajustada na nossa mente e no nosso coração. O que Jesus perguntou aos discípulos ali em Cesareia de Filipe, ele pergunta para nós hoje: quem vocês dizem que eu sou? Um libertador terreno? Irmãos, o que nós esperamos de Jesus? Qual é a nossa expectativa do Senhor? Nós vivemos um tempo hoje em que ideologias e governos são contrários, declaradamente contrários a Deus, inimigos da fé cristã. E por vezes nós imaginamos que o Senhor vai nos libertar disso. Será que Jesus vai retirar essas ideologias para que eu possa viver aqui tranquilo, sem ameaças? Ou vamos viver e pregar mesmo no meio da perseguição? Talvez as nossas preocupações estejam no clima, né? Nós aqui tivemos 3 anos seguidos de chuvas muito fortes, catástrofes cada vez mais fortes e mais frequentes. E eu não estou menosprezando a dor e o sofrimento das pessoas que passaram por essas situações. Mas será que Jesus vai acalmar o clima para que a nossa vida volte ao normal? A economia em crise no mundo todo. Quem viaja para o exterior sabe que o preço, ouvi isso dos irmãos que vêm de fora agora, né? Tudo subindo em tudo que é lugar, não é só no Brasil. Será que o Senhor vai ajustar as economias dos países para que a gente possa ficar bem? Para que a gente tenha sempre o dinheirinho certinho no final do mês? Ou a gente vai depender do Senhor numa situação de incerteza econômica? Guerras. Existe grande tensão hoje com a possibilidade de conflitos mundiais, né? Eu mencionei o Eliel, eles escaparam literalmente de Jerusalém, de Israel, né? Na última hora lá. Eu acompanhei o voo deles, 2 voos saíram, né? E até chegar lá em Roma. O Francis, né? Aquela família Mendes, né, Silvana? Marques, irmãos aqui de Canoas, estavam no Iraque, também tiveram que fugir de carro, né? Graças a Deus conseguiram ir para um lugar seguro. Mas guerra é um momento de tensão, que nós não experimentamos aqui ainda. Será que o Senhor vai impedir que essas coisas aconteçam para que a gente possa viver em paz e tranquilo? Tudo isso pode acontecer. O Senhor tem poder para fazer cessar todas essas coisas. E se Ele não voltar em seguida, talvez Ele faça com que essas coisas cessem, pelo menos por um tempo. Mas não vamos esquecer que o quadro do fim, pintado pelo próprio Senhor, lá em Mateus, em Lucas, ele é um quadro marcado por epidemias, fome, guerra, confusão moral, tempos de Noé, tempos de Ló. Se olhar para os nossos dias com uma perspectiva errada de quem é o Senhor, e as coisas forem piorando e se agravando, eu vou viver preocupado, tenso, frustrado, desanimado e por fim posso até me afastar do Senhor, porque a perspectiva está errada. Foi o que fizeram os 2 de Emaús, né? Eles estavam em Jerusalém, desanimados, resolveram voltar para a vida de antes, lá em Emaús.
Nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, o Senhor quer nos fazer recordar que Ele venceu a morte e um dia voltará para nos buscar e nos levar para a casa do Pai. Essa é a promessa que o Senhor fez. Nós não olhamos em primeiro lugar para essa vida. Essa vida é um detalhe, nós temos a eternidade pela frente. Essa é a nossa verdadeira perspectiva de futuro. As coisas não vão melhorar aqui, eu sinto dizer, não vão. Mas quando estiverem ainda piores, aí vem o Senhor para nos buscar. Nosso lugar não é numa terra reformada. A palavra não diz que Ele vai reformar essa terra. Ele vai fazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não há pecado, não há dor, não há doença, não há morte. Foi para isso que Ele veio. Foi com essa finalidade que Ele veio, que Ele morreu, ressuscitou e prometeu que iria voltar para nos buscar. Nós falamos das 8 verdades de Jesus, né? Só uma falta ser completada, que Ele vai voltar para nos buscar e fazer juízo. Por isso, toda vez que nós tomamos a ceia, nós temos a oportunidade de ajustar nossa perspectiva e reafirmar nossa total confiança nos planos de Deus. Aconteça o que acontecer. Como é que diz lá? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. As duas coisas. Nós olhamos para trás e vemos uma vitória completa. Não há dúvida de que o Senhor venceu. Ele é o libertador, não dos romanos, Ele é o libertador do pecado, da carne, de Satanás, das trevas. Mas Ele tem um plano que é nos levar para o Pai. Por isso o tempo que nós estamos vivendo é tempo de preparação. E preparação nesse caso significa abandonar qualquer expectativa dessa vida. Já para ler os Coríntios no início, né? Eu lembrei também de um outro texto de Coríntios, mas de 1 Coríntios 7, quando Paulo fala, 7:29, Paulo fala para uma igreja que estava inundada de perspectivas humanas, de sonhos, de projetos, e eu sigo esse, eu sigo aquele, tantas coisas, né? Aí Paulo diz assim: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Nós não precisamos deixar de fazer nada disso, não precisamos deixar de casar, né? Tem alguns que estão se preparando para o casamento, não precisa desmarcar. Continuem com os planos, né? É no coração. Nós não precisamos parar de comprar, nem de fazer uma festa, nos alegrar com os irmãos, mas fazemos tudo isso com os olhos no propósito eterno de Deus. E se, por acaso, por algum motivo, eu não conseguir mais fazer algumas dessas coisas, eu continuo olhando para a promessa da segunda vinda do Senhor. Só isso vai nos trazer paz e descanso, mesmo no meio da tempestade. Que o Senhor possa nos lembrar isso hoje e sempre. Eu não sei o que vai acontecer, não sou profeta, não tenho esse dom, mas a palavra nos diz, e nós temos que olhar para a palavra e nos preparar. Ontem eu vi uma notícia lá da Colômbia, talvez a Ingrid tenha um pouco mais de detalhe, né? 8 irmãos foram assassinados por causa do Senhor. Todo dia nós vemos lugares do mundo onde a igreja é perseguida, e eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu sei que o meu Senhor vem. Em algum momento Ele vai me buscar. E se Ele não voltar antes, eu vou para estar com Ele. Também é certo isso. Então nós não nos preocupamos com nada. Eu gostaria, ou não gostaria, eu poderia dizer aqui para você, vai dar tudo certo, né? Vai mesmo, como diz o Jimmy. Mas quando o Senhor voltar, até lá nós temos que estar preparados, olhando para o verdadeiro Messias. Amém? Senhor, te damos graças, Senhor, pela forma como Tu sempre alertaste os Teus, Senhor. Mesmo que não compreendessem, Tu sempre dizia o que Tu ias fazer, Senhor. E continuas fazendo isso hoje por meio da Tua igreja, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Senhor. Nós queremos Te ouvir, queremos ouvir Teu Espírito Santo. Queremos tirar nossos olhos dessa terra. Queremos trocar a perspectiva terrena e temporal por um olhar eterno, Senhor, um olhar celestial. Nos faz olhar para Ti dessa forma, em nome de Jesus. Amém.